Por dentro da Amazônia, com o vice-presidente Hamilton Mourão. Olá pessoal, sou Elane Cajazeira e o programa já está no ar com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. O programa de hoje terá a participação da universitária Vanessa Ritter, da Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, professor Guilherdes de Jesus Faria, da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, pesquisador Jairo Faria, da Universidade de Brasília, e professor Rafael Salgado, da Universidade Federal do Amazonas. Muito bem representado, né? Vocês estarão acompanhando um programa em que a conversa será sobre o que é falso ou verdadeiro sobre a atuação do governo federal no combate aos ilícitos ambientais e fundiários na Amazônia, envolvendo, certamente, a Operação Verde Brasil 2. Vice-presidente, esse ping-pong com meio acadêmico promete ser bastante enriquecedor, você não acha? Exatamente, Elane, né? Mas antes da gente iniciar a nossa conversa aí com a nossa estudante aí, a Vanessa, né? E mais os professores, pesquisador, eu queria cumprimentar as minhas amigas, meus amigos da Amazônia, né? Mais uma vez expressando a minha satisfação por poder conduzir essa conversa que vai ao ar todas as segundas-feiras, marcando sempre o início de uma nova semana. E conforme a Elane falou, eu tenho hoje esse enorme prazer de poder dividir esse espaço, né, com uma estudante e professores universitários. Eu destaco que o meu apreço, né, por essa profissão, ele vem de berço. A minha mãe era professora, eu me acostumei com isso, com esse ambiente, né, desde cedo, né? A minha vida, minha trajetória de vida foi marcada pelos grandes mestres que eu tive ao longo, não só do meu período de aluno de colégio militar, depois na academia militar e nos outros cursos que eu tive a oportunidade de fazer ao longo da minha vida. Portanto, considero a presença, da Vanessa e dos senhores professores, importantíssimo, para que a gente tenha um aprendizado maior, e parabenizo os nossos mestres aí presentes, representando todos aqueles que fazem o máximo para transmitir conhecimento àqueles que necessitam. Vocês todos são, cada um a seu modo, um herói para os seus alunos. Podem ter certeza disso aí. Vice-presidente, vamos começar agora esta conversa e vamos iniciar com Vanessa, que é a presença feminina aqui nesse bate-papo, né, Vanessa? Vanessa é acadêmica de jornalismo da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A sua pergunta, Vanessa? Olá, vice-presidente. Então, eu sou a Vanessa, acadêmica de jornalismo na Universidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, no norte do estado. E a minha pergunta para o senhor é referente à Operação Verde Brasil 2, na Amazônia, que foi estabelecida para conter o desmatamento e combater incêndios. Ela teve um gasto de mais de 500 milhões e ainda assim, conforme consta algumas reportagens, em 2020 o desmatamento foi o maior dos últimos 12 anos. Essa operação foi uma opção acertada ou fracassada? Muito bom, Vanessa. Muito obrigado aí pela tua pergunta, né? Prazer em poder te conhecer, mesmo nesse meio virtual aqui, que agora a gente tem que utilizar, não é? É muito bom ter uma conterrânea, né? Uma gaúcha aqui conversando com a gente. Conheço muito aí a Passo Fundo, uma cidade importante do nosso estado. Eu lembro que em maio do ano passado, quando nós decidimos lançar a Operação Verde Brasil 2 por meio de uma operação de garantia da lei e da ordem, com o emprego das Forças Armadas em apoio, às agências ambientais e também à FUNAI, ao INCRA, a própria Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as secretarias estaduais de meio ambiente. Então, toda essa gama de agências que são responsáveis por combater os ilícitos da Amazônia,
nós já vislumbrávamos, né, as dificuldades que estavam sendo enfrentadas por essas agências no sentido de conter as ilegalidades, não só de desmatamento, como queimada, garimpo, né, contrabando e outras, tráfico de drogas, né, tráfico de pessoas, que ocorrem, infelizmente, lá na região da Amazônia. Ela é uma operação clássica que se chama de operação interagências, né, porque cada uma dessas agências ela tem a sua maneira de pensar, o seu modo de operar, então é necessário que haja um esquema de cooperação, né? A operação entrou em vigor para valer na segunda quinzena de maio e aí os resultados começaram a aparecer. Então, contando de 1º de junho do ano passado até 31 de março desse ano, que está fechando esse mês, né, nós estamos aí com uma redução de desmatamento na ordem de 23%. Né? Então, é um número para ser comemorado? Não é para a gente estar soltando foguetes. Nós temos que reduzir isso muito mais ainda, né, e até chegarmos ao nosso, vamos dizer, objetivo final, que é desmatamento ilegal zero. Permitir na Amazônia apenas as atividades de desmatamento que são autorizadas dentro da nossa legislação. Né? Eu lembro que as forças que foram empregadas na região são altamente treinadas, né, conhecedores da selva amazônica, né, porque estão lá, são constituídas por homens e mulheres naturais da região, a imensa maioria são todos naturais da região, e a operação teve resultados expressivos, né, não só na apreensão de uma grande quantidade de madeira ilegal, não é? Bem como equipamentos como tratores, aviões, helicópteros, embarcações, não é? Caminhões, além de equipamentos que foram destruídos no local, não é? Por serem impossíveis de serem retirados de lá e dentro do princípio da precaução, não é? Para evitar que eles voltassem a ser utilizados pelas quadrilhas, não é? Que operam essas ilegalidades, eles foram destruídos. Mais de 3 bilhões de reais em multas foram aplicadas, né? E, consequentemente, a operação agora, no próximo mês de abril, ela se encerra e uma nova fase de combate ao desmatamento e às queimadas vai se inaugurar com um novo tipo de ação, que é o Plano Amazônia 2021-2022. Então, eu queria deixar claro para ti, Vanessa, que a Operação Verde Brasil 2, ela não foi um gasto, mas sim um investimento ambiental. E nós temos que deixar claro, não só para a sociedade brasileira, mas como para a comunidade internacional, que o Brasil é uma potência ambiental, é um país que tem mais de 60% do seu território ainda com a vegetação original. E no caso da Amazônia, é 84%. Muito obrigado, Vanessa. Na sequência, o professor Guilhardes, da Universidade Federal de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia. Senhor vice-presidente, é um grande prazer falar aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, região de Mata Atlântica, e que temos algumas semelhanças, né, com o bioma amazônico, resguardadas as devidas diferenças, e vivemos também alguns problemas semelhantes, a exemplo do desmatamento. Como professor universitário, eu tive o prazer de trabalhar por 4 vezes pelo Projeto Rondon no bioma amazônico. E eu vou utilizar uma pequena historinha para ilustrar a minha pergunta. Em 2017, na Operação Rondônia Cinquentenário, estávamos em uma cidade no estado de Rondônia e uma pessoa, mesmo um popular, chegou a dizer que antigamente as coisas eram melhores porque podia fazer as coisas livremente. E depois que chegou o pessoal do meio ambiente, segundo ele, as coisas ficaram, né, atrapalhadas porque não podia desmatar, não podia queimar, e isso, na visão dele, atrapalhou o progresso da cidade. E é isso que eu queria saber a respeito da sua opinião a respeito desse pensamento. Realmente, o desenvolvimento está diretamente ligado ao desmatamento? Muito obrigado aí pela sua pergunta, professor Guilhardes, né? Muito bem colocado essa questão, porque o que tem que ficar claro? Um dos problemas que nós vivemos na Amazônia, né, e aqui nós temos, né, gente que é da área aí, que está morando lá, que está na Universidade Federal aí do Amazonas, que é o caso do Rafael Salgado, né, a ausência do Estado, né, a enormidade do território amazônico, e aí é uma coisa que todos vocês têm que se dar conta,
né, nós herdamos, né, nós, a nossa geração aqui, vou dizer assim, e a de vocês também, uma divisão espacial não muito favorável na Amazônia. Você pega um estado como o Pará, o estado como o Amazonas, só o Pará é 3 vezes o tamanho da Alemanha, sem ter todas aquelas facilidades de ligação que tem na Alemanha, que você vai de um canto para outro de trem, de ônibus, né, de qualquer meio de transporte necessário, e lá não. Um município no Pará, como Altamira, é maior do que Portugal. Então, daí essa dificuldade, essa ausência, né? Imagina o prefeito de Altamira, ele mal consegue controlar a cidade, imagina o município como um todo, né? Então, são as dificuldades que a gente vê. Então, nós temos que mudar essa mentalidade, né? As pessoas têm que entender que, ao preservarem a floresta, né, elas estarão participando, não é, de um projeto de desenvolvimento muito mais amplo, porque tem não só a questão, não é, da captura de carbono que a floresta faz, mas como também, não é, dos créditos no mercado de carbono que o país pode passar a receber e essa pessoa serem remuneradas exatamente por manterem a floresta em pé. Além disso, né, nós vemos tranquilamente que o desenvolvimento da Amazônia, eu não falo nem mais em desenvolvimento sustentável, porque para mim é pleonasmo, né? Não há desenvolvimento hoje que não seja sustentável. Ele tem que estar baseado na bioeconomia, né? Na exploração da rica biodiversidade da floresta amazônica, que, de acordo com os estudos, nós só conhecemos 5%. Os outros 95% ainda estão para ser descobertos. Então, nós temos que mapear essas cadeias de valor, aprofundar o nosso conhecimento, daí o trabalho de pesquisa, né, que tem que ser intenso, né? Nós temos que ter recursos para que essas pesquisas ocorram, haver investimento na infraestrutura logística. O que eu chamo de infraestrutura logística? Quem conhece o interior da Amazônia sabe que a gente se desloca pelos rios. Então, os portos daquelas pequenas localidades são horrorosos. Então, tem que ter um porto direitinho, embarcações, a hidrovia bem balizada, de modo que aquele produto da floresta chegue ali no porto e dali ele vai atingir, né, o centro onde aquele produto será transformado, né, em outra, né, sendo agregado valor a ele, né? Além disso, né, nós temos que buscar fontes de financiamento, sejam nacionais, públicas ou privadas, sejam internacionais, para alavancar esse processo. E isso passa também pela conscientização, pela educação ambiental da população que vive na Amazônia, compreender, né, que os processos arcaicos de derrubada de árvores, de queima do terreno, eles têm que ser substituídos por processos modernos, uma vez que nós estamos entrando, né, definitivamente na era da economia do conhecimento, né? O resto ficou para trás. Muito obrigado, professor. Vamos agora conversar com o pesquisador em comunicação da Universidade de Brasília, Jairo Faria. Olá, vice-presidente. Meu nome é Jairo Faria Guedes Coelho, sou pesquisador do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão Comunicação Comunitária e Cidadania da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Eu sou natural do Cerrado e recentemente eu me mudei aqui para Palmas, no Tocantins, né, porta de entrada para a Amazônia. Eu agradeço a oportunidade de estar participando nesse projeto. Vice-presidente, a ineficiência da política ambiental voltada para a Amazônia é notícia na imprensa internacional. Há alguns dias, por exemplo, a agência Reuters publicou reportagem, né, que revela, ali na reportagem ele revela um fracasso da Operação Verde Brasil, né, porque estaria priorizando mais a ação de militares ao invés de agentes ambientais no combate ao desmatamento. Como é que o senhor avalia essas críticas e que mensagens o Brasil está passando para o mundo com relação a esse tema? Muito obrigado aí, Jairo, pela sua pergunta, né? Palmas, onde você está vivendo atualmente, é uma cidade planejada, né? Nasceu, vai completar 20 anos aí, está completando 20 anos, né? Eu via esse nascimento de Palmas, né? É interessantíssimo essa cidade. E é uma porta de entrada, né, da Amazônia. Essa porção aí do Tocantins é considerado dentro da Amazônia Legal. Olha, em primeiro lugar, quando você se referiu a essa reportagem da Reuters, né, eu nunca gosto, né, de desqualificar, né, a crítica, né? A crítica ela é sempre bem-vinda, mas desde que ela seja baseada, né, na realidade dos fatos.
E, lamentavelmente, o jornalista que fez a reportagem, ele ouviu apenas um lado, ele não ouviu o outro lado, né, em nenhum momento, né? E colocou algo extremamente preconceituoso sobre o que está acontecendo, não utilizando nem mesmo os próprios dados do INPE, que estão disponíveis aí na página do INPE, e demonstram que, a partir do início da operação, né, é muito claro que os índices de desmatamento começaram a cair. Né? Eles caíram em todos os meses, desde junho para cá, exceção do mês de outubro do ano passado, que foi mais elevado que outubro de 2019. Né? Agora, a nossa resposta, a resposta do Brasil, do Estado brasileiro, atualmente, né, gerenciado pelo governo do presidente Bolsonaro, ela tem que ser muito clara, colocar para o mundo que o Brasil é uma potência agroambiental, né, e que o Brasil tem, sim, essa preocupação com a preservação do seu meio ambiente. É óbvio que nós enfrentamos, né, 3 grupos de opositores, que eu, né, coloco assim, 3 grupos de críticos fortes, né? Um deles, vamos dizer assim, é a própria oposição ao governo, que tem seus canais, né, na área internacional, né, e que usa o tema do meio ambiente para tecer as suas críticas a determinadas ações ou ausência de ações por parte do nosso governo. Não podemos deixar jamais de lembrar os interesses econômicos existentes, né? O Brasil é um supridor de alimentos do mundo. Hoje a gente alimenta aí mais de 1 bilhão de pessoas, né, da população mundial. E não há condições de outros países que produzem alimentos competirem com a gente. Assim como nós não temos condições de competir nas áreas de produtos industrializados, onde eles estão mais avançados que a gente. Então há esse choque, esse conflito aí, né, vamos dizer, uma espécie de barreira não tarifária, buscando ligar, né, a nossa produção de alimentos com o desmatamento da Amazônia, que não é o correto. Né? Parte do desmatamento que ocorre na Amazônia entra aí na área da pecuária, isso aí é uma realidade, mas outra é na exploração ilegal de madeira, ou garimpo, né, ou outras ilegalidades que ocorrem. E também, eu sempre falo que existe um terceiro grupo, que eu chamo dos bolsões sinceros, porém radicais, que são os ambientalistas, né, e que têm essa visão, vamos dizer assim, mais xiita da coisa, e fazem essa crítica. O que nós temos que deixar muito claro? É demonstrar o nosso compromisso, né, e foi o que eu comentei na pergunta da Vanessa, com a sociedade brasileira e a comunidade internacional, que nós não vamos admitir a ilegalidade, que nós vamos derrubar o desmatamento ilegal, e chegando àquilo que é a nossa contribuição nacionalmente determinada, de acordo com o Acordo de Paris, né, chegar em 2030, ou seja, daqui a mais 9 anos, com 0 desmatamento ilegal. Haverá apenas aquele desmatamento de 20% da propriedade que cada um tem, que é o permitido na nossa Amazônia. Lembrando que 50% do bioma Amazônia hoje já é área protegida, porque ou é terra indígena ou é área de conservação ambiental. Então, são 2.100.000 quilômetros quadrados, a metade do bioma, de área protegida. E nós temos que defender isso, e é responsabilidade dos governos, do Estado brasileiro, deixar isso muito claro. Nós temos procurado um diálogo com os representantes da comunidade internacional, com os embaixadores aqui sediados. Eu mesmo, ano passado, fiz uma viagem com eles à Amazônia. Pretendo, assim que as coisas melhorarem em relação à pandemia, realizarmos uma outra viagem, que ano passado nós fomos na Amazônia Ocidental, esse ano quero levá-los à Amazônia Oriental, sem esconder nada, mostrando no terreno o que está acontecendo, para que eles, né, tirem suas próprias conclusões e informem, né, aos seus países a realidade que ocorre no Brasil. Então, Jairo, era isso aí que eu queria esclarecer. Muito obrigado pela pergunta, sucesso aí no teu trabalho aí em Palmas, hein? E, por último, temos a participação do professor Rafael, da área de Educação e Formação de Professores da Universidade Federal do Amazonas. Olá, vice-presidente. Eu sou Rafael Salgado, professor da Universidade Federal do Amazonas e venho trabalhando formação de professores na região amazônica. Eu sou mineiro, mas já radicado na região há 6 anos, tempo em que eu tenho podido conhecer a região através de programas do governo federal, como o Projeto Rondon e o Plano Nacional de Formação de Professores. Vice-presidente, infelizmente, a gestão do combate à Covid-19 é uma decepção.
e isso pode se repetir na condução de outras políticas de Estado, tal como a preservação, a proteção e também o desenvolvimento da Amazônia. A situação pandêmica escancarou um problema histórico nosso aqui da região amazônica, né, que é exatamente a inequidade em acesso à saúde pública e de qualidade aqui no estado. É sabido que em torno de 51% da população se reside aqui na capital, em Manaus, enquanto os outros 49% eles estão nos interiores do estado e nas comunidades ribeirinhas. Nós sabemos que não existem leitos de UTI que não sejam em Manaus, e os insumos eles demoram muito para chegar até mesmo dentro do próprio estado, entre outros motivos pela dificuldade territorial que o senhor mesmo colocou em resposta à pergunta do nosso colega professor Guilhermes. Além disso, sabemos que as desigualdades elas são combatidas quando a população tem acesso a serviços públicos de qualidade e não somente via renda. Da mesma forma que também sabemos que a saúde não depende somente de fatores biológicos, mas ela é relacionada também a fatores étnico-culturais. Dessa maneira, como que nós podemos conceber, nesse contexto de desenvolvimento da região amazônica, uma boa gestão do SUS e políticas públicas de qualidade, considerando os determinantes socioambientais e sociais? Rafael, muito bem elaborada aí essa tua pergunta, e bem como, né, o que você coloca em relação ao que ocorre aí especificamente no estado que você vive, o estado do Amazonas, outro estado gigantesco, né? Na primeira, eu me referi à nossa questão da distribuição espacial, né? Se a gente compara a nossa área territorial aqui do Brasil com a área continental dos Estados Unidos, né, tirando o Alasca, é praticamente a mesma. E os Estados Unidos têm 48 estados e nós temos 26. Né? Então isso já demonstra, né, esse desequilíbrio espacial. Né? E daí a dificuldade, né, exatamente nesse ponto que você tocou aí. As coisas se concentram em Manaus, o interior do estado do Amazonas ele fica muito desassistido, principalmente quando tem que enfrentar uma situação como a pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo. Então essa desigualdade, essa dificuldade de locomoção, de ligação, são aspectos que a maioria das pessoas que vivem no centro-sul do Brasil desconhece. E nessa questão aí da pandemia, nós fizemos todo o esforço possível para apoiar aí a população do Amazonas, né, nos dois grandes momentos de dificuldade que foram vividas, né, ano passado, no começo da pandemia, né, e agora, novamente, esse ano, quando explodiu essa nova cepa. Tivemos uma preocupação enorme com a nossa população indígena aldeada, né, que é aquela que é, vamos dizer assim, que tem o seu atendimento médico feito pela Secretaria de Saúde Indígena, que é subordinada ao Ministério da Saúde, né? Nós já hoje, em termos de vacinação da população indígena, atingimos com a primeira dose 72% dessa população, ou seja, está muito melhor que o restante da população brasileira, né? E mais da metade desse grupo já recebeu, né, a sua segunda dose da vacina. Então, em termos de vacinação, o esforço tem sido prioridade, né, em relação a essa população indígena. Agora, nós temos que avançar muito mais para o desenvolvimento da Amazônia. E isso é um tripé, é o tripé da proteção, né, a proteção aí, né, impedindo que a criminalidade, né, ocorra, né, fazendo todos os esforços no sentido de manutenção das nossas fronteiras, né, as ilegalidades que ocorrem, né, os crimes transfronteiriços e transnacionais, né, reprimindo isso, né, a questão da preservação, que nós já debatemos bastante, e o desenvolvimento. Ou seja, fundamentado, na minha visão, muito em cima da bioeconomia, né, e de atividades que hoje já começam a ter alguma relevância, né, como a piscicultura, né, a questão da exploração das castanhas, da exploração do açaí e de outros aspectos aí com a riqueza existente no interior da floresta e que tem que, né, que ser convenientemente explorada para que gere emprego, gere renda e fixe essa população no interior. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter polos de saúde no interior do estado aí do Amazonas, assim como no Pará. Né? Eu vivi 2 anos lá em São Gabriel da Cachoeira, acredito que você deve conhecer lá São Gabriel, né, Rafael? Nós temos um hospital lá, que é um hospital do SUS, mas que é mobiliado pelo Exército. Né? O Exército é que mobilia o hospital. E ele realmente necessita ser implementado. Outro hospital que nós temos é em Tabatinga, é a mesma situação,
Então, torna-se necessário que a gente melhore essa rede hospitalar. Há uma dificuldade enorme de você levar profissionais de saúde, né, para viver nesses lugares, então daí entra aquela questão da telemedicina, né, e isso eu ouço desde 1995, para vocês terem uma ideia. Em 1995, eu trabalhava aí em Manaus, servia no Comando Militar da Amazônia, e foi feito um convênio entre o então ministro do Exército e o Ministério da Saúde, que na época o ministro da Saúde era o doutor Adib Jatene, para exatamente essa questão da telemedicina, que é fundamental para essa turma que está no interior, né? Isso em 95. Aí foi feito aquele convênio, e aí o que acontece? Não era uma política de Estado, né? Troca o governo e aquela simplesmente some. Então, com a criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, nós queremos estabelecer peremptoriamente e prosseguindo políticas de Estado, independente do governo de turno, uma vez que o Conselho vai prosseguir, né? É funcional a coisa. O próximo vice-presidente será o encarregado, o dono do Conselho, e prosseguindo com as ações que nós estamos realizando. Então, esse é o nosso objetivo, assentar as bases desses projetos para que finalmente, né, a Amazônia esteja definitivamente integrada ao restante do território nacional e protegida, né? Proteger a Amazônia é desenvolvê-la e é também desenvolver o Brasil. Então eu queria agradecer a Vanessa, ao Guilhardes, ao Jairo, ao Rafael, por essa participação no nosso programa, principalmente porque as perguntas que me fizeram me permitiram abordar os mais diversos temas, não é? E tratar daquilo que tem sido o trabalho e a luta constante do Conselho e deixar claro, né, o nosso empenho, né, com a preservação, a proteção e o desenvolvimento da Amazônia. Eu finalizo me dirigindo ao povo da Amazônia, as minhas amigas e amigos que estão lá, né, lembrando que nós continuamos nessa luta incessante, né, para vencer essa pandemia. As vacinas estão chegando. Essa semana nós tivemos a notícia, a semana anterior aí, né, a notícia do Butantan procurando desenvolver uma vacina brasileira, né, e isso é uma esperança maior da gente poder avançar nesse processo de vacinação, mas até que estejamos todos vacinados, eu lembro, vamos evitar nos aglomerar, né, com pessoas que a gente não conhece, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, né, e brevemente voltaremos ao nosso modo de vida e sermos felizes. Muito obrigado e muito obrigado, né, aos que participaram no programa. Grande abraço a todos, hein?